a gente tem esse desafio adicional, mas pensando em todo negócio, todo negócio ele tem que ser feito pensado em escala. Como é que, tipo, não dá para se pensar um negócio, você iniciar um negócio, eu quero chegar só a vender ali, sei lá, 5 milhões de reais por mês. Bom, então esse negócio vai parar de prosperar e vão vir outros concorrentes, vão vir outras empresas e vão engolir você. Então, negócio que não está crescendo é negócio que não faz sentido no longo prazo. Então, o que eu diria é começar toda empresa pensando em escalar, sim, mas sabendo que existem estágios. E não adianta querer pular essas etapas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o seu videocast que traz sempre nomes da primeira prateleira quando a gente fala de inovação, empreendedorismo, tendências, tecnologia. Ou seja, você já sabe que assistindo o PRcast, você vai sair daqui depois de um papo entre 30 e 45 minutos com algum insight, algum ensinamento, alguma ideia nova, alguma inspiração. É nosso compromisso com você que acompanha o PRcast, sempre trazer gente bacana, interessante e que não é ali aquela pessoa que nunca fez nada na vida. Muito pelo contrário. Tem gente aqui que vai trazer história para contar do que já fez e do que pode ver de futuro. Lembrando sempre, antes de eu apresentar o meu convidado, para você seguir a PR nas redes sociais, ficar esperto sempre ali nas nossas postagens, porque a gente antecipa quem vem por aqui. A gente coloca cortes antes do episódio ir para o ar. Então, ativa as notificações não só no YouTube, mas nas plataformas de áudio, principalmente Spotify, porque a gente publica ali os episódios. Você vai assistir na íntegra, vai ver os cortes, vai sair daqui depois desse papo com uma inspiração, uma lição, uma história boa para contar. A gente traz sempre parceiros, mas traz também gente que inspire, que ensina, e hoje não é diferente. Eu estou aqui com um grande parceiro, um cara que eu aprendi a admirar, Fábio Carvalho. Ele é CRO da Print, que é a maior gráfica da América Latina. A gente pode dizer isso, né, Fábio? Sim. O Fábio, ele é CRO, esse CRO, para você que não sabe, é Chief of Revenue Officer, ou seja, é quem lidera toda a parte comercial, toda a parte de vendas. A gente vai sair daqui com inspiração de vendas, como é que você vende mais, como é que você escala. Temos aí 30, 40 minutos, mas queria te agradecer, Fábio, por ter aceito o nosso convite. Vai ser um prazer passar contigo ali essa próxima meia hora. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Obrigado por ter aceito o convite e participar conosco do PRcast. Obrigado pelo convite de vocês, Bruno. Prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, minha trajetória profissional e, quem sabe, estar inspirando alguém aí a fazer alguma coisa diferente. Não, com certeza. Vai inspirar, sim. Mas eu vou começar ali do papo que a gente estava tendo aqui de bastidor antes de dar o gravando. A gente estava falando, é difícil se acostumar com quem se acostuma com São Paulo, né? Essa loucura é meio que viciante. E a Print nasceu em São Paulo, né? Hoje, né, a gráfica, né, a fábrica é em Alphaville. Esse crescimento foi muito vistoso, né? E acompanha o ritmo de São Paulo também. E você nasceu em Brasília, mas cresceu em Natal. Veio para São Paulo. Tá acostumado com essa loucura já? Você tá acostumado? Então, São Paulo, né? O pessoal disse, ou você ama ou você odeia. Eu tô naqueles que amam, adoro essa imensidade de possibilidades, possibilidade de interagir com gente, fazer networking. Você tá ali, de uma semana para outra, você pode ter contato com diferentes pessoas. Tudo que é evento que está acontecendo de melhor no Brasil está aqui em São Paulo. Então, gosto tanto pelo lado pessoal como pelo lado profissional. São Paulo, para mim, é sensacional. Boa, boa. Você é engenheiro de produção, né, de formação, tem aí uma carreira aí de mais de uma década trabalhando e está na Print já há quase 8 anos, 7 anos, né? Quase 7. Comandando hoje, responsável por toda a parte de revenue, de venda, a parte comercial. E eu acho que o grande desafio de muitas pessoas que assistem a gente aqui é como é que eu vendo mais? Que é o que faz uma empresa prosperar, a venda, né? É o que alimenta a empresa, é venda. Quando você chegou e olhando para 7 anos atrás, assim, do que evoluiu e do que é hoje, qual que é a principal mudança de venda do que era 7 anos atrás para hoje? Quando eu cheguei, primeiro, né, eu vim para cá para operações. Então, sou engenheiro de produção com MBA em Logística e Supply Chain,
tenho um MBA em gestão estratégica. Então, minha carreira ela foi toda dentro de operações e vim para cá como operações. A gente tinha ali um problema muito claro para ser resolvido e fui contratado com esse objetivo, inicialmente para planejamento, e daí fui crescendo, incorporando outras áreas, isso se transformou, né, uma área que era só de planejamento, acabei assumindo outras áreas e virou supply chain, e depois assumi a diretoria de operações. Então, durante todo esse período ali em operações, eu estava estruturando a nossa operação para escalar. Então, escalar, o nosso negócio, ele, diferente da maioria dos negócios, a gente tem uma indústria, um e-commerce, temos algumas agências dentro do nosso mesmo negócio. Então, eu tenho um time de marketing que funciona como se fosse uma agência, eu tenho um time de criação, então, tem diferentes negócios lá dentro. E aí, durante esse período de operações, sempre foi o foco ali preparar para escalar, mas a gente via vários desafios ali dentro da estrutura de vendas que a gente acabou que a escala não estava acontecendo exatamente como a gente gostaria. Então, aconteceu que no meio do ano passado eu recebi o convite para, depois de quase 6 anos dentro de operações, receber o convite para ir para a estrutura de vendas e liderar todo esse crescimento que a gente tem para os próximos anos. Uhum. Então, dentro da minha estrutura de vendas, né? Então, a gente tem marketing, time comercial, customer service e um time de revenue management. Tá. Então, para a gente fazer esse negócio escalar, primeiro a gente precisa ter clareza de quais são as nossas alavancas e a forma como olhar tudo isso, né? Como olhar toda essa engrenagem. E aí, dentro desse desafio novo, eu fui buscar, o que é que existe de melhor de conhecimento para fazer uma empresa crescer e com vendas, né? Então, eu fui atrás de conhecimento e hoje a gente pensa o nosso negócio como uma fábrica de receita, utilizando os princípios da Winning by Design. Então, a gente está hoje montando toda uma estrutura voltando para transformar nosso time de vendas, nosso time de marketing, uma fábrica de receita. Com métricas muito bem definidas, com clareza sobre cada etapa do cliente durante a sua jornada, para que a gente possa ir atuando em cada uma dessas etapas e, no final, aumentar a conversão de cada uma delas e fazer o nosso negócio ter um crescimento exponencial. Ou seja, a Print não começou a pensar em escala agora. Ela está sendo preparada há muito tempo. Isso é um ensinamento, né, para quem está ali com dificuldade de venda, né? E me corrija se eu entendi errado, mas o teu principal conselho é prepare a sua empresa para escalar desde o momento zero, né? E hoje em dia não é um processo automático, não é que assim, puxa, a gente não precisa fazer mais nenhum esforço comercial, muito pelo contrário. Mas está pronto para os saltos, né, que existem num processo de escala. Quando você olha outras empresas, assim, aí mais a tua visão como especialista, você enxerga que toda empresa tem que se preparar para ser escalável? Ou existe negócio que você fala, não adianta, você não vai escalar nunca? Qual que é a tua visão dessa, às vezes, meio dessa dualidade, dessa dúvida? Eu acho que a gente tem um desafio adicional, né? Porque a gente tem a escala ali do nosso negócio e-commerce, mas a gente tem toda a operação por trás. Então, se eu escalar a venda, mas não escalar a operação, eu crio um caos, né? Então, a gente tem esse desafio adicional, mas pensando em todo negócio ele tem que ser feito pensado em escala. Como é que, não dá para se pensar um negócio, se você iniciar um negócio, eu quero chegar só a vender ali, sei lá, 5 milhões de reais por mês. Bom, então esse negócio vai parar de prosperar e vão vir outros concorrentes, vão vir outras empresas e vão engolir você. Então, negócio que não está crescendo é negócio que não faz sentido no longo prazo. Então, o que eu diria é começar toda a empresa pensando em escalar, sim, mas sabendo que existem estágios. E não adianta querer pular essas etapas. Quais são elas? Então, primeiro, até dentro da metodologia, eles citam lá 12 estágios, mas primeiro você tem que buscar o Product Market Fit.
Então, pô, teu produto, ele deu fit com o mercado? Deu. Então, a gente vai para o próximo estágio. Eu preciso criar uma estrutura de modelo de dados para eu poder pensar nesse negócio escalável, senão ele vai acabar pedalando, vai depender da sorte. E dá para se pensar sempre em um processo. Na verdade, todo negócio ele pode, se ele é pensado como um processo desde o início, e foi interessante nessa minha jornada sair de operações para vendas, em operações, a gente tem métrica para tudo. E a gente tem uma cultura muito forte de melhoria contínua. E o que eu me deparei quando eu fui virando minha carreira para vendas dá para aplicar esse mesmo conceito. Mas, para aplicar esse mesmo conceito, você primeiro tem que ter um produto que você já sabe que deu fit com o mercado. Não adianta querer pular a etapa. Você tem que estruturar um modelo de dados. Você tem que definir qual é o seu modelo de receita. Você tem que definir como vai ser seu modelo de crescimento. Você estruturar seus modelos de GTM. Então, isso eu como operações, eu assisti muito essa discussão sem muita clareza. E aí, trazendo esse conceito, já até do meu aprendizado de fábrica, de operação, e aplicando com esse conceito que existe, né, de uma fábrica de receita, tudo foi muito claro. E aí, estruturar o GTM, no nosso caso, o nosso negócio ele já tem um Product Market Fit bem definido. A gente, trabalhando o nosso modelo de dados, com muita clareza sobre os GTMs que a gente tem. Então, a gente na Print, por exemplo, hoje a gente tem... Isso por um tempo ficou meio obscuro. Uhum. Hoje a gente tem muito claro. A gente tem 4 GTMs. É o No Touch, que é o nosso site. Low Touch, que é o time de inbound, que é como se fosse um telesales. O Medium Touch, que é o time de farmers, aí são clientes encarteirados. E tem um novo canal que a gente criou mais recentemente, que está indo muito bem também, que é o de Field Sales. Então, essa clareza misturado com processo, com modelo de dados, isso tudo, essa engrenagem, ela fica preparada para a gente criar um processo de melhoria contínua e crescer exponencialmente. Isso que a gente tem trabalhado nesses últimos meses e isso que está se consolidando como nossa alavanca para os próximos meses. Cara, eu queria tirar um insight aqui e posso estar falando bobagem, mas eu queria a tua visão disso. E de tudo que você respondeu, eu consigo resumir da seguinte maneira. Um processo comercial e de escala bem sucedido, ele depende de um processo bem construído e azeitado antes. Ou seja, não adianta sair vendendo de qualquer jeito. Você precisa ter um processo estrutural, comercial, bem feito, bem conduzido, bem planejado antes. É isso que o que resume ali pelo que você falou. Resume bem para a galera que está ouvindo a gente? Sim. Para você escalar, você depende de estar tudo isso estruturado. Senão o que vai acontecer é que você vai patinar e vai andar de lado. Uhum. Então, com isso tudo estruturado, você consegue estar com as variáveis na sua mão para você atuar pontualmente nos lugares que precisam, nas etapas que precisam, para assim que você consiga criar um processo, um crescimento exponencial. Uhum. Crescimento linear, toda empresa faz. Uhum. Crescimento exponencial, são poucas. Uhum. Algumas delas fazem por sorte. Mas aqui o foco é a gente fazer por processo. Quando a gente depende muito menos de sorte, depende de processo, as coisas são mais previsíveis. Perfeito. Quando a gente fala de escala também, você tocou num ponto, você passou por esse ponto, mas eu queria pensar ele para discutir um pouco mais. Que a escala também depende de uma estrutura. E quando a gente fala de escala, a gente tem também de aumento de número de colaboradores, de pessoas trabalhando, né? Tem negócios que dependem disso. Você vai crescendo, você vai ganhando proporção, você precisa ter mais gente dentro. E quando você ganha escala, é muito fácil cair no erro de não construir uma cultura nisso, né? E eu sei que você conduz a parte comercial, mas há tanto tempo dentro da mesma empresa, você hoje é a cultura da Print. Como é que você consegue escalar também internamente a cultura? Eu não sei se é uma pergunta muito difícil de responder, mas como é que você replica? Como é que você cria cópias da sua cultura, ganhando proporções e aumentando a cada mês o seu time? Boa pergunta, boa pergunta. Esse é um processo que vem estar amadurecendo com o tempo, né? Então, quando você chega numa empresa, você
tem a cultura que você criou, no seu jeito de trabalhar. Você chega numa empresa, você vai lidando com diferentes culturas e isso vai se consolidando em uma única coisa, né? Eu tô na metade da vida da Print, eu tô na Print, né? Então eu tenho, digamos que, passei um tempo liderando operações que representavam mais de 50% da empresa. Então, eu diria que grande parte da cultura da Print tem minha contribuição. E como é que foi esse processo de transformação? Quando eu cheguei para mudar a cultura da Print. Eu cheguei para mudar a cultura do time de operações e trazer uma cultura de mindset focado em dados, analítico, tomada de decisões puramente com dados, obviamente considerando as variáveis que a gente não consegue mensurar, mas esse processo de transformação dessa cultura, ele passa muito pelas lideranças, e isso é uma coisa que eu gasto um tempo enorme. Eu falo isso abertamente para os meus times. Se tem uma coisa que eu gasto muito do meu tempo, é garantir que eu tenho as pessoas certas no lugar certo. E isso eu não falo não só do primeiro nível de liderança, mas primeiro, segundo e terceiro nível. Eu me envolvo nos 3 níveis de liderança para a gente diminuir a chance de ter a pessoa errada no lugar errado. E esse processo de transformação, ele passa muito pelos rituais. Ele passa muito pela semanal que você faz com sua liderança e, ao mesmo tempo, você orienta que sua liderança faça uma semanal com o time dele. Então, esse é um ponto. Outro ponto, uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar muito, é trabalhar os times juntos. Então, eu não faço só a semanal com minha liderança. Eu também tenho uma semanal que eu junto toda a minha liderança direta. E por quê? Primeiro existem coisas comuns. E essas coisas comuns, um precisa escutar do outro e precisa discutir e dialogar para saber qual é a melhor solução. Outro é que existem alinhamentos estratégicos que eu preciso fazer de forma coletiva, para que de forma coletiva também haja aprendizagem, engajamento e clareza. E se um tem uma dúvida, o outro também vai conseguir usufruir dessa mesma dúvida para poder esclarecer. Isso envolve reuniões semanais, mas não reuniões semanais por ser uma reunião semanal só para juntar, mas uma reunião semanal para a liderança prestar conta. Para a liderança prestar conta, para mostrar as iniciativas que estão acontecendo, para mostrar o futuro, para garantir alinhamento de como a empresa está. Então, esse processo, e você fazendo isso com muita disciplina, você transforma uma cultura da empresa. Que legal, que legal. É bom ouvir isso, porque tem muita gente aqui que vai entender o caminho, lógico, né? Pô, a gente fala, a primeira resposta foi sobre preparar para escalar, a importância de escalar, a importância de ter um processo estruturado. A segunda é, putz, beleza, você conseguiu escalar, mas não perca a cultura no meio disso. E aí vem um terceiro ponto que eu acho que é importante, né? A transformação que a gente passou digital, né, das coisas, né? A Print chegou para revolucionar o mercado, né, o mercado gráfico. Chegou para mudar completamente a forma como você se contrata serviço gráfico. Antes você tinha que ir até a gráfica e pedir, pelo amor de Deus, e esperar que saísse. Hoje você faz tudo que você compra, né? Online, recebe na tua casa e está tudo bem. Ou seja, Print faz parte, mas você acompanha isso metade do tempo. Essa transformação digital, você acha que chegou no limite, né? E a gente está falando numa época de inteligência artificial bombando, né? O que você acha que ainda falta, de uma maneira geral, para o mercado para entender desse novo jeito de consumir, desse novo jeito de vender? Olha, embora a gente, né, aqui no Brasil a gente esteja avançando, falando especificamente do nosso mercado, a gente faz parte de um grupo multinacional que domina esse modelo de negócio web to print no mundo. Então, existem 14 negócios que fazem por volta de 30 milhões de entregas por ano, mundo afora. Quando a gente compara o nível de maturidade do Brasil, do brasileiro, com o nível de maturidade do europeu, do americano, digitalmente, eles são muito mais maduros. Então, embora a gente esteja passando por tudo isso, o mercado brasileiro ainda tem um processo de amadurecimento muito grande. Por exemplo, no mercado gráfico, a gente aqui tem um mercado gigante ainda para avançar.
E isso depende de quê? Do processo de educação que a gente faz para os compradores brasileiros, eles conseguirem comprar material gráfico, que é uma coisa complexa, eles aprenderem a comprar sozinho. Então, lá fora, enquanto aqui a gente tem 12 anos no mercado, a empresa que iniciou o grupo Simpress, que é a Vistaprint, ela tem 30 anos. Caramba. 30 anos trabalhando, iniciou lá junto com a Amazon, 30 anos trabalhando no mercado de e-commerce para gráfica. Então, a gente tem 12, vai completar 13 anos esse ano. Então, imagina aí o que a gente tem de maturidade, de soluções para trazer. E aí, juntando com a inteligência artificial, tudo, e até associando também um pouco da nossa operação. O que é que vai fazer isso ganhar maturidade? É a gente fazer a combinação das tecnologias para a gente melhorar a experiência dos usuários. Então, lá na fábrica, por exemplo, qual é o diferencial da Print quando a gente pensa numa operação para a gente fazer uma operação escalável? A gente tem 150 equipamentos. Mas não são qualquer equipamentos. São equipamentos que, combinados, eles fazem algo único. Eu consigo lá dentro ter 7 gráficas dentro de um único parque gráfico. Normalmente, as gráficas são geralmente no máximo 2. Editorial e promocional. É adesivo e editorial. Então, lá nós temos 7. E eu associo isso mesmo também ao avanço digital. Uhum. A inteligência artificial combinada com as outras tecnologias, elas vão fazer com que a gente torne o processo, a experiência dos compradores muito mais fácil e isso vai ganhar mais escala. E de acordo com isso ganha mais escala, o pessoal vai ganhando mais maturidade e o mercado vai avançando. E falando em avanço, né, pegando a toda a experiência e aquilo que você enxerga no dia a dia, né, e a gente falou de transformação digital, o que você enxerga de futuro, de tendência? Quando você olha, pode ser para o mercado gráfico, mas você como consumidor e como especialista, né, no mercado de inovação, que você conduz, hoje você é responsável por toda a parte de revenue da maior gráfica da América Latina, com um volume de entregas absurdo. Então, você tem uma visão ali mais complexa do mercado como um todo. O que você enxerga como tendência, como novidade? O que ainda não veio, mas que está por vir, que pode mudar a forma de consumo ou que as empresas, o empreendedor que está nos assistindo, precisa estar ligado desde o momento zero? Hoje, com o nível de informação que a gente tem, com o nível de avanço, né, de tudo que acontece, sua pergunta está difícil de responder. Eu sei que eu não quero um exercício de futurologia, mas algo que você já vem estudando e sabe que em pouco tempo isso vai ser implementado e que as empresas não vão poder abrir mão disso. Eu vou citar um exemplo aqui até do marketing, né? Que marketing é uma coisa que eu tenho me aprofundado mais agora. E aí, pegando esse exemplo do marketing, o que a gente vê hoje hoje existe uma geração no marketing muito de criação de conteúdo. Então, pegando isso, mas criar conteúdo, você vai criar conteúdo aleatoriamente? Não. Existem técnicas, ferramentas, lógicas que podem lhe guiar que tipo de conteúdo você pode criar. Então, quando eu olho, e aí existe, me aprofundando no marketing, existem umas 10 ferramentazinhas que vão lhe dar o guia do que você criar que vai gerar mais resultado. Então, juntando isso com tudo, cada vez mais a gente tem que estar atento às várias ferramentas que existem e a gente fazer a combinação delas para a gente tomar a melhor decisão. Então, isso funciona para o marketing, isso funciona para o e-commerce, isso funciona para operações. Tem inclusive inteligência artificial sendo desenvolvida para operações, para dizer que tal máquina provavelmente vai quebrar daqui a pouco. Simplesmente pelo comportamento dela que tem mudado algum padrãozinho e a inteligência artificial consegue indicar. Ou inteligência artificial dentro de operações, ela também pode chegar e vai dizer, ele pode fazer o planejamento de produção para você. Pensando com mais conhecimento do que o humano consegue pensar, porque a inteligência artificial vai trabalhar com uma variedade de variáveis absurda,
coisa que o cérebro humano não consegue fazer sozinho no tempo que a inteligência artificial vai conseguir. Então, olhando para essas coisas que eu tenho, esses desafios que eu tenho enfrentado, eu diria que a combinação das tecnologias é cada vez mais o presente e o futuro. Quem souber utilizar melhor a combinação das diversas tecnologias para criar uma solução vai estar na frente. Boa. Excelente. Hoje em dia o mundo é muito maluco, né? Você falou, a gente tem um parceiro lá na Piar que é exatamente isso. Ele tem uma ferramenta de IoT, né, que une hardware e software para maquinários pesados na área de siderurgia e mineração. Então, ele consegue ali, análise preditiva, ele fala assim, putz, esse trator, esse maquinário precisa de manutenção nos próximos 20 dias, senão você vai ter um prejuízo. É muito louco o mundo que a gente vive hoje de evolução e transformação. Mas a gente falou agora, eu faço isso todo episódio, tá, Fabio? Não é com você, não. A gente falou até agora muita coisa que deu certo. E a gente, eu vou fazer o parênteses, todo episódio eu repito, eu não gosto da cultura do sucesso, eu gosto de olhar muitos erros porque eles trazem lições. Eu gosto que as pessoas compartilhem aquilo que erraram. Olhando essa tua trajetória dentro da Print, o que você olha e você fala assim, qual foi o principal erro que você cometeu? E falou assim, isso aqui me trouxe uma lição que hoje me faz pensar diferente e eu nunca mais vou repetir. Né? E isso me faz ter uma visão diferente, etc, etc. Qual é o erro que você pode compartilhar com a gente que desse erro você extraiu algo valoroso? Olha, eu acho que existem muitos erros e acertos do processo de gestão de uma equipe, por exemplo, né? Então, acho que um erro que eu poderia dizer é que, às vezes, você retardar alguma mudança de gestão que ali está mais clara e isso pode causar um efeito muito grande depois, né? Então, existem algumas coisas, por exemplo, que eu discutia com minhas lideranças, tipo, nós precisamos preparar para isso. Nós precisamos preparar a nossa equipe para isso. Algumas decisões foram retardadas, porque, não, mas não... E no final, o preço chega. Então, eu acho que gestão de equipe é um lugar que sempre você vai ter acertos e erros, e ali você está sempre nesse processo de aprendizado, de que, o que eu poderia fazer diferente com essa pessoa? Como eu poderia ter ajudado essa pessoa a se desenvolver mais? Como eu poderia ter feito que essa pessoa tomasse essa decisão mais rápido? Eu acho que esse é um ponto aí que sempre há aprendizados, que gestão de equipe é uma coisa que a gente tem que tratar com muito cuidado. Porque se a gente, principalmente no negócio escalável, se a gente não prepara o hoje, daqui a 3 anos, quando você precisar que isso esteja maduro para escalar, se você não tiver feito bem a lição de casa durante esse período, a conta chega. E aí você vai ter muito mais dificuldade de escalar seu negócio. Boa, vai ter recado. Você tem uma carreira como executivo, né, de uma grande empresa, e também tem muita gente que assiste a gente, que são pessoas que trabalham em grandes empresas, em grandes companhias e que estão ali buscando conselhos, dicas para crescer na carreira, o que é super válido. A gente já teve um dos episódios aqui com o Flávio Guimarães, que é presidente da Corning aqui no Brasil, que tem um programa de escalada corporativa, deu algumas dicas, mas eu gosto sempre também de ouvir pessoas que estão ali no dia a dia, né? Tem uma trajetória, você tem uma trajetória aí de quase 7 anos numa empresa, mais de 50% da empresa você vive nela. Olhando para a tua carreira, em retrospectiva, e para as pessoas que estão olhando e falam, putz, eu queria ter uma carreira como o Fábio, ficar muito tempo na mesma empresa, crescer, começar numa área, absorver outras. Qual que é o teu, não é segredo, tá? Mas qual que é o teu ingrediente que você acha que pode compartilhar com outras pessoas, o teu tempero especial, digamos assim? Primeiro, para eu estar desses 7 anos na Print, eu acho que eu não passei 7 anos no mesmo lugar. Então, eu saí absorvendo novas áreas. Então, eu sempre tive esse processo de absorver novas áreas e novos desafios. É como se eu tivesse, nesses 7 anos, passado pelo menos por umas 5 empresas, dado os desafios diferentes que ele foi absorvendo. Se você quer uma carreira de longo prazo dentro de uma empresa, absorva novos desafios. Como é que você vai absorver novos desafios? É você
se preparando para eles, e quando você tiver de frente com esse novo desafio, você ir buscar o conhecimento necessário para poder fazer esse desafio se tornar em algo tangível. Então, por exemplo, eu depois de 13 anos de carreira fui para vendas. Meu primeiro mês foi estudar. Estudar depois de 13 anos, eu até brinquei com minha esposa que depois de 13 anos eu digo, bom, que legal estar gostando de estudar depois de 13 anos, estudar uma coisa diferente que eu nunca tinha estudado, né? Eu só via alguma coisa mais pincelando alguma coisa durante a universidade de engenharia de produção. Mas existe conhecimento para todas as áreas. Existem melhores práticas para todas as áreas. E o que eu me deparei, por exemplo, em vendas e marketing, foi que muito das boas práticas, muito do que existia de melhor de conhecimento, não estava sendo aplicado. Então, você está sempre disposto a aprender o lifelong learning na prática, é você estar o tempo todo buscando novo conhecimento, tendo melhores referências, buscando o que há de melhor. Você pode estar trabalhando numa empresa, numa startup. Mas se você quiser, você começa a aprender com o gigante, com a empresa extremamente madura, para você chegar lá e você começar a aplicar o conhecimento que você pode aplicar de uma empresa muito madura. Então, para me manter sempre em evolução, eu acho que é pegar esses desafios e a cada desafio fazer um deep dive nesse desafio, ter a humildade de buscar o que existe de conhecimento adequado e aplicar as melhores práticas. Sempre funciona. Nesses meus 14 anos de carreira quase, sempre funcionou. E isso foi o que me manteve evoluindo ano após ano e com perspectiva ainda de continuar evoluindo. Porque sempre buscando conhecimento e aplicando. Eu acho que um diferencial meu, que eu diria, é a capacidade de estudar a teoria e aplicar, o tempo que isso acontece é muito rápido. Perfeito, cara. É baita ensinamento, mas eu acho que quem está assistindo deve ter vontade de bater mais papo contigo. Mas, putz, eu queria uma mentoria com esse cara, queria tomar um café com ele, queria conhecer um pouco mais a Print. Como é que essa galera te acha? Qual que é o caminho mais fácil para conversar com você? LinkedIn. LinkedIn? No LinkedIn, eu sou uma pessoa muito ativa lá no LinkedIn, ainda não estou gerando conteúdo, estou naquele processo de pensar, bom, quando eu vou começar a gerar conteúdo? E que tipo de conteúdo? Então, quando eu começar a fazer algo, eu vou querer fazer algo relevante que, de fato, some para quem estiver estudando, né? Então, me encontrar no LinkedIn, Fábio Carvalho, CRO da Print, estou sempre à disposição para... Maravilha. A gente vai ajudar a galera, viu? Você vai estar aqui, você que está assistindo o PRcast, vai estar aqui embaixo, né? O nosso time vai colocar o link ou o nome do Fábio Carvalho no LinkedIn, só para você achar mais fácil. Mas, cara, baita de um bate-papo aqui, a gente consegue fazer um papo curto, mas cheio de boas ideias, de insights, rico em ensinamentos. Queria mais uma vez te agradecer, cara. Foi muito, muito, muito legal. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui do PRcast e ter compartilhado tanta coisa boa com quem está assistindo. Foi muito legal, valeu mesmo. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Você que assistiu mais um episódio do PRcast, queria agradecer a tua companhia até aqui. Não esqueça de acompanhar a PR nas redes sociais e também de ativar as notificações não só de YouTube, mas de Spotify, para ficar esperto sempre que houver algum novo episódio. Você tem aí uma temporada repleta de temas que você pode tirar algum ensinamento, algum insight e sair transformado depois de um papo muito legal. O PRcast é o videocast oficial do PR Group, que é uma agência de comunicação. Acompanhe as nossas redes sociais também para ficar por dentro daquilo que a gente oferece. E, mais uma vez, obrigado pela companhia. Até a próxima. Um abraço. Tchau.